Vamos para a palavra? Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim a palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, o título do sermão de hoje é Curiosidade que Salva. Vemos aqui no capítulo 19 do Evangelho de Lucas que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra-se com um homem de características bem peculiares. Ele era rico e chefe de todos os cobradores de impostos. Os publicanos não eram bem vistos por terem atitudes repreensíveis repreensíveis com relação à cobrança de impostos, ou seja, eles cobravam ou extorquiam as pessoas, tiravam dinheiro acima daquilo que as pessoas tinham que pagar. O status deste homem, que era chefe dos cobradores de impostos, a sua fama não impediu que ele fosse encontrar a Jesus e matar a sua curiosidade a respeito daquele homem que estava entrando em Jericó. Nos versículos anteriores nós vemos que Jesus ele curou um cego na estrada que vai a caminho de Jericó, e quando ele entra em Jericó, a multidão toda está ao seu redor. E este homem, chamado Zaqueu, quer ver quem era Jesus, mas por ser de baixa estatura, ou seja, Zaqueu era baixinho, e por muita gente estar rodeando a Jesus, ele não teve condições de ver quem era Jesus. Ele então corre à frente da multidão na direção que Jesus estava indo e sobe em uma árvore e ali espera a passagem de Jesus. E quando Jesus ele passa por debaixo dessa árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque convém que eu vá para sua casa hoje. A atitude de Zaqueu, vista por Jesus, e o arrependimento de Zaqueu levou-o à salvação. A aceitação de Jesus Cristo levou-o à salvação. E aí, olhando para a história de Zaqueu, nós podemos nos identificar e ver algumas atitudes de Zaqueu e falar a respeito dessas atitudes. Podemos ver, queridos, que Zaqueu ele teve uma atitude, a primeira atitude que Zaqueu teve
com relação ao nosso Senhor foi de procurá-lo. Ele foi procurar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos 1 aos versículos 3, nos diz que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Zaqueu foi ao encontro de Jesus, foi procurar Jesus e queria conhecê-lo. E o que me chama a atenção, queridos, é que os publicanos, como disse no início, eles não eram bem vistos pelas sociedades e muito menos pelos judeus, pelas atitudes que eles tinham, por extorquirem as pessoas. Então, este homem, sem se importar com a sua condição, ele foi até Jesus. Mesmo ele sendo chefe dos publicanos, ele foi até Jesus, nos mostrando que, independente da condição social dele, ele se dobrou diante de Jesus ou quebrou esse orgulho diante de Jesus, porque ele queria conhecer a Jesus. Independente da situação, da condição social, independente se é rico, se é pobre, independente de qualquer coisa, todos nós um dia procuramos Jesus, ou se não o procuramos, nós temos que procurá-lo. E aí você pode dizer, mas eu estou na igreja, eu frequento a igreja e participo dos cultos, eu não tenho que procurar Jesus. Algumas vezes, queridos, nós estamos na igreja, mas nós não encontramos com Jesus há muito tempo. Às vezes o orgulho toma conta de nós, às vezes o status toma conta de nós e nós então deixamos de procurar Jesus. E nós devemos procurar Jesus independente de qual é o nosso cargo, independente de qual é a nossa posição social, independente de quanto dinheiro nós temos, se temos pouco, se temos muito ou se não temos nada. Zaqueu, ele era um chefe dos cobradores de impostos e ele era também rico, é o que diz a palavra. E provavelmente esta riqueza pode ter sido alcançada de forma ilícita, porque ele vai declarar depois, se eu defraudei alguém, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Primeiro lugar, primeira atitude que Zaqueu tomou e que nós devemos tomar também é procurar a Jesus. Procure a Jesus. Mesmo quando nós não estamos em condições de ir para a igreja, nós temos ferramentas de procurar esse Jesus. Temos maneira de procurar esse Jesus. E ele foi procurar Jesus sem se importar com o seu status, com a sua condição. Ele deixou de lado todo a questão dele ser rico, dele ser chefe, e ele foi atrás de Jesus. E ele foi atrás de Jesus, mas ele tinha na sua frente alguns obstáculos que ele precisava transpor. Assim como nós muitas vezes temos alguns obstáculos, quando nós falamos de buscar a Jesus, que nós temos que transpor, nós temos que colocar de lado ou nós temos que passar por cima. Eu vejo dois obstáculos que Zaqueu tinha quando ele foi procurar Jesus. O primeiro obstáculo eram as pessoas que estavam ao redor de Jesus. E trazendo para as nossas vidas, são as pessoas que estão próximas de nós. Algumas vezes nós deixamos de seguir a Jesus ou deixamos de fazer as coisas para Deus porque nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão próximas. E trazendo para dentro da igreja, muitas vezes nós não fazemos porque a própria igreja também não permite. A própria igreja se porta como aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Olha, estou aqui com Jesus e ninguém chega próximo dele. Ninguém se aproxima do mestre. Quando
Nós olhamos para essa situação e nós queremos nos aproximar um pouco mais de Jesus, nos aproximar um pouco mais do Mestre. Algumas pessoas muitas vezes são os nossos obstáculos e nos desestimulam a estar com Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha um objetivo muito claro em seu coração. Ele queria conhecer quem era o Mestre, queria estar próximo do Mestre. E talvez, querido, eu esteja falando contigo agora a respeito dessa atitude de Zaqueu e você esteja olhando para a sua vida e esteja falando assim: olha, pastor, é verdade. Algumas pessoas que estavam próximos de Jesus, ao redor de Jesus, ou que estavam dentro da igreja, não permitiram que eu chegasse próximo de Jesus. Este é um obstáculo que nós temos que vencer em nome de Jesus. Temos familiares que muitas vezes se impõem ou são contra a nossa posição de estar com Deus, ou não são contra, mas não nos dão nenhum tipo de incentivo, nos desestimulando a estar próximo de Jesus. São obstáculos que nós temos que romper em nome de Jesus. Zaqueu tinha um outro obstáculo quando ele foi procurar Jesus, e esse obstáculo era uma questão física. A palavra diz que ele era baixinho, ele era de pequena estatura, ele era muito pequeno. Então, mesmo que ele quisesse se aproximar de Jesus, ele não viria a Jesus, porque ele era de pequena estatura. Uma questão física aqui o impossibilitou de chegar próximo de Jesus. E aí você pode me dizer: ah, pastor, mas hoje, se eu quiser ir para a igreja, não tem nada que me impeça de chegar na igreja. Mas algumas pessoas, queridos, deixam de ir para a igreja ou deixam de frequentar os cultos porque muitas vezes se preocupam com sua aparência. Olha, eu não vou para a igreja hoje porque eu não tenho roupa para ir para a igreja. Como que eu vou para a igreja? Como se Jesus se importasse com a roupa que você está vestindo, desde que seja uma roupa decente, desde que seja uma roupa apresentável. Deus não está importando com o tipo de roupa que nós vamos para a igreja. Veja que eu estou falando isso porque Zaqueu tinha uma questão física que provavelmente o impediu, da baixa estatura dele, de chegar próximo de Jesus. E o que nos impede muitas vezes, ou quais são as desculpas que muitas vezes nós damos para se aproximar de Jesus? Olha, eu não vou me aproximar de Jesus, eu não vou para a igreja, eu não vou estar junto com os irmãos porque eu acho que a minha aparência não é muito boa. Eu vou lá, as pessoas vão ficar olhando para mim, não tem isso, não deve ter isso dentro da igreja. Nós devemos ir para a igreja para procurar a Jesus e não para nos mostrar. Se eu sou melhor, ou se eu me visto melhor, ou se eu me visto pior, se eu tenho roupa nova, se eu não tenho roupa velha, isso não importa para Deus. Semana passada nós falamos a respeito das ansiedades da vida, que Deus nos fala para não nos importar com o que vamos comer, com o que vamos beber. E essa questão de procurar Jesus, muitas vezes nós colocamos um obstáculo para procurar Jesus, e esse obstáculo é colocado quando nós falamos a respeito de nossas aparências, a respeito das nossas condições físicas. Ah, eu vou procurar Jesus, mas como que eu vou procurar Jesus assim? Essa questão não tem importância diante de Deus. Os homens olham, as mulheres olham, mas diante de Deus isso não tem a mínima importância. Isso não importa. Então, Zaqueu teve um obstáculo. Ele procurou a Jesus independente da sua condição social. Ele procurou a Jesus independente dos obstáculos que ele tinha à frente, a questão física,
e a questão das pessoas que estavam ao redor de Jesus. E ele procurou Jesus e ele teve um posicionamento. Ele viu que da forma que ele estava, com a quantidade de pessoas que estavam ao redor de Jesus, versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Onde ele estava, a quantidade de pessoas que estava ao redor de Jesus, ele não iria conseguir chegar próximo de Jesus. Então ele tomou um posicionamento. Ele falou: olha, Jesus está indo naquela direção, então eu vou passar por eles, vou à frente deles, eu vou adiante deles, eu vou me adiantar, eu vou me afastar um pouco, para que eu sei que por ali ele vai passar. Ele teve um posicionamento, ou ele tomou uma atitude, porque o objetivo dele era ver Jesus. Queridos, nós temos obstáculos e enfrentamos obstáculos constantemente. Mas estes obstáculos não devem nos fazer desistir. Não deve nos fazer voltar. A pessoa, se Zaqueu olha para a multidão, olha para Jesus, vê a sua condição, fala: sou pequeno, eu não tenho como chegar próximo de Jesus, tem muita gente lá, eu vou embora, vou cuidar lá dos cobradores de impostos. Não foi isso que ele fez. Ele pensou e disse: eu vou um pouco à frente e eu sei que Jesus vai passar lá. E o posicionamento que ele teve de ir um pouco à frente, de estar um pouco à frente da multidão, e essa é uma questão que também nós devemos observar, é que Zaqueu, ele não agiu como todo o povo estava agindo, ele foi à frente, ele pensou um pouco além, e tanto pensou além que ele, chegando no lugar que não tinha multidão, vendo Jesus indo naquela direção, ele disse: a única maneira de ver Jesus vai ser subir em uma árvore, porque eu quero subir no sicômoro. Diz a palavra que ele subiu no sicômoro para fim de vê-lo. Isso demonstra que Zaqueu, ele teve que teve que se esforçar um pouco, ou se esforçar, aplicar um pouco de esforço para cumprir o objetivo que ele tinha. O objetivo dele era ver Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele teve que subir no sicômoro, ele teve que se afastar um pouco da multidão e estar acima da multidão para que ele pudesse ver a Jesus. Teve que aplicar um pouco de esforço e aqui deixar todo o orgulho, todo o seu status e subir numa árvore. Tudo isso a fim de ver Jesus. E nós, quando queremos verdadeiramente estar com Jesus, quando nós verdadeiramente queremos ver a Jesus, queridos, não há obstáculo que nos faça parar. Pode ser pessoas, pode ser multidão, pode ser o que for, não há obstáculo que nos faça parar. Nós seguimos em frente. E Zaqueu seguiu em frente. Zaqueu foi à frente da multidão, Zaqueu subiu no sicômoro, e lá de cima do sicômoro, ele esperou Jesus. Tome todas as atitudes que você tem que tomar. Faça tudo o que você tem que fazer para estar com Jesus, para estar próximo de Jesus. E se mesmo assim você não conseguiu chegar próximo de Jesus, espere Jesus, porque Ele vai chegar. Ele vai se aproximar. E lá estava Zaqueu em cima do sicômoro. E no versículo 5 nós vemos que quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, quando Jesus chegou próximo, debaixo do sicômoro que Zaqueu estava, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu estava esperando a Jesus, e quando ele estava esperando Jesus, ele escutou a voz de Jesus. E Jesus ali disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, sai da onde você está. Sai de cima da árvore. Sai daí, Zaqueu, porque convém que hoje eu fique em tua casa. Zaqueu, desce depressa, escute a voz de Jesus, o que Jesus está te falando hoje. Escute a voz de Jesus, o que Jesus tem te falado diariamente, constantemente, o que Jesus tem te falado. Escute a voz de Jesus. Eu estou esperando Deus me falar, mas Deus muitas vezes já está falando e falando várias vezes. Sai da onde você está. Desce da onde você está. Sai do lugar que você se colocou, esperando que eu chegasse, porque ele já chegou. E aceite o convite de Jesus. Ele disse para Zaqueu: olha, convém que eu vá para a tua casa. Jesus sempre quer estar próximo. Jesus sempre quer ter relacionamento. E nós devemos nos relacionar com Jesus. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Relacione-se com Jesus sem demora. Ele desceu com toda a pressa. Olha, quando Jesus nos chama, quando Jesus fala aos nossos corações, nós devemos, em nome de Jesus, atender aquilo que ele tem nos falado, urgente, de forma urgente, com toda a pressa. Atender a voz de Jesus. O que ele tem nos falado, o que ele tem falado aos nossos corações, e atender essa voz de Jesus com alegria. Diz que Zaqueu o recebeu com toda alegria. Zaqueu, desce daí, porque convém que eu vá para a sua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Com toda alegria, ele recebe o Jesus Cristo neste relacionamento com o nosso Senhor. Relaciona-se com Jesus Cristo. Tenha um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus chamou Zaqueu e disse que estaria indo para sua casa. Zaqueu rapidamente desceu e foi para sua casa. E lá, em sua casa, as pessoas diziam: olha, como pode esse judeu aí em casa de pecador? Isso mostra ou comprova o que já disse anteriormente, de que Jesus, de que na verdade Zaqueu, ele não tinha uma boa fama ali em Jericó. Mas Jesus vai à sua casa e no versículo 8 nos diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Se arrependeu de ter aceitado dinheiro que não era dele. Quando ele começou
a ter esse relacionamento com Jesus, quando ele começou a ter essa proximidade com Jesus, imediatamente ele já teve esse arrependimento das coisas que ele tinha feito errado. E nós vemos a mudança na atitude de Zaqueu, que ele começa a dizer assim: olha, eu tenho dinheiro, sou rico, mas eu dou metade dos meus bens aos pobres. Ele não estava mais se importando com dinheiro, não estava mais se importando pelas coisas que ele tinha. Isso para mim não é mais importante, Jesus. Eu darei todos ou metade dos meus bens. Ele se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu não me importo mais com isso. O quem estava na frente dele era muito mais importante do que qualquer coisa que ele tinha. Ele se arrependeu do seu pecado e começou a se preocupar com as coisas mais importantes. E Jesus era a pessoa mais importante que estava ali na sua frente. E hoje nós devemos nos importar com o que é mais importante. O Espírito Santo de Deus é mais importante. Nosso Senhor Jesus Cristo é mais importante. Mais importante do que qualquer coisa. Se tenho ou se não tenho, Deus é mais importante. Arrependa-se dos pecados, arrependa-se do mal, arrependa-se de todas as coisas que foram feitas e comece a se preocupar em Jesus. Comece a se preocupar em Deus. Isso é o mais importante. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele estava com Zaqueu. Jesus Cristo estava com Zaqueu. E Zaqueu declara então: Senhor, eu restituo, dou metade do que tudo que eu ganhei. E a Bíblia diz que ele era rico. Tudo que eu ganhei eu dou metade para os pobres. Não me importo mais com isso. E outra atitude que Zaqueu teve, que demonstra o seu arrependimento. Ele disse: se por um acaso eu defraudei alguém, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uma atitude que demonstra o arrependimento é quando nós queremos acertar os erros cometidos. Acerte os erros cometidos, acerte aquilo que está pendente. Olha, eu errei, eu cometi um erro. Se eu defraudei alguém, se eu tirei dinheiro de quem não deveria tirar, se eu cobrei um pouco a mais, eu restituo 4 vezes mais. Se eu cometi um erro, eu quero acertar esse erro. E nós devemos tomar essa atitude, queridos, em nome de Jesus, e procurar acertar os nossos erros. E nós erramos. Nós cometemos vários erros. Constantemente cometemos erros e constantemente nós precisamos acertar. Precisamos voltar, precisamos nos arrepender. Constantemente nós fazemos isso. Assim como Zaqueu, diante de Jesus Cristo, disse: olha, se defraudei alguém, eu devolvo. Se por um acaso eu cometi algum erro, eu quero acertar. Eu sei que a minha fama não é muito boa, eu sei que todos os publicanos têm uma fama que desabona a pessoa do publicano, mas se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso demonstra arrependimento da parte de Zaqueu. Querido, arrependa-se dos erros, arrependa do pecado, arrependa-se de estar cometendo erros constantemente,
Se ainda está cometendo, pare de cometer esse erro e volte, conserte em nome de Jesus. Zaqueu, diante do nosso Senhor, declarou: se eu por um acaso fiz algum mal a alguém, se eu por acaso defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Ou seja, eu quero acertar os erros que eu cometi. E essa atitude deve ser uma atitude de todos nós. Fazer uma análise, procurar qual é aonde nós temos errado, qual erro nós temos cometido, e através dessa procura acertar os erros em nome de Jesus. A palavra continua no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A demonstração de fé, de mudança de Zaqueu, deve ser uma demonstração que deve estar em nossas vidas. A insistência, a persistência em buscar estar próximo de Jesus, em buscar se aproximar de Jesus, de romper barreiras, de quebrar obstáculos, de buscar estratégias, deve estar em nossos corações constantemente. Deve estar em nossas mentes constantemente. A atitude de Zaqueu alegrou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Houve salvação nesta casa. Esta pessoa se arrependeu. E nós, queridos, muitos crentes que se orgulham de estar na igreja, se orgulham de ter os seus cargos, e quantos destes não têm a atitude humilde de se arrepender dos pecados, de voltar atrás, de buscar um conserto com Deus, de buscar um conserto com as pessoas que fez mal? Quantos? E quantos estão fora, que são mal vistos pela sociedade e procuram fazer o que é correto? As pessoas murmuravam a respeito de Jesus e dizia: como este pode estar na casa de um pecador, de um publicano? Mas a visita de Jesus ali fez com que houvesse salvação. Todos os salvos devem ter atitudes de arrependimento. Devem ter atitudes de prioridades naquilo que importa. E o que importa é estar com Deus. O que importa é o Espírito Santo agir em nossa vida. Isso importa. E eu te convido, queridos, a orar comigo. Se por um acaso você tem enfrentado dificuldades para estar na presença de Deus, dificuldades que muitas vezes são impostas por você mesmo. Ah, eu sou fraco, eu sou feio, eu não posso, eu não tenho condições, é porque eu sou baixinho, ou porque eu sou alto demais, porque eu não sei falar, mas porque eu tenho algumas características, muitas vezes são impostas por vocês mesmos. Se você tem colocado barreiras para se aproximar de Jesus, eu te convido a quebrar essa barreira hoje em nome de Jesus. Eu te convido a seguir à frente, ir à frente da multidão. Eu te convido a subir no sicômoro, se esforçar para quebrar ou desviar de todas as barreiras que têm feito com que você não se aproxime de Jesus. Talvez essas barreiras sejam as próprias pessoas que estão próximas de Jesus. Mas eu te convido em nome de Jesus a renunciar toda essa atitude de fracasso, de não conseguir chegar próximo de Jesus e deixar essas coisas para trás, como Zaqueu deixou para trás. E se por um acaso, queridos, há algo em sua vida que precisa ser renunciado, que precisa ser quebrado, ou algum erro que precisa ser acertado, eu te convido a orar comigo também em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos, Senhor, em um momento em que nós não podemos ir para a igreja, Senhor. Mas nós temos muitas ferramentas para transmitir a Tua palavra, para escutar aquilo que o Senhor tem para nos falar. E eu sei, Senhor, que o Senhor está falando aos corações aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, que se o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, está vendo, Senhor, pessoas aqui que colocaram barreiras para não chegar ao Senhor, ou estão vendo barreiras para não chegar ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, Deus Santo, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando forças e estratégias para que essas barreiras elas sejam quebradas em nome de Jesus. Pai querido, também peço, Senhor, que aqueles que já estão em Tua presença, Senhor, e tem algo que estão fazendo que não é da Tua vontade, que não agrada ao Senhor, meu Pai, que seja renunciado agora em nome de Jesus. Que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que haja arrependimento em nome de Jesus. E que o Senhor, que é Deus perdoador, possa perdoar os pecados, Senhor, e possa, em nome de Jesus, trazer alívio aos corações, Pai. Senhor Deus, o Senhor é a coisa mais importante que nos aconteceu, meu Pai. Pelo Senhor é que nós estamos vivos. E pelo Senhor é que nós temos a salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa agir nessas vidas, fazendo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, ainda te peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com Teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.